Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Nós estamos aqui hoje para discutir esse encontro da arte com a ciência, né? O nosso primeiro participante, Arthur Japan, tem 59 anos, nasceu em Haarlem, na Holanda, é um dos escritores contemporâneos mais importantes da Holanda e da Europa. Tem 9 romances publicados, foi traduzido já em 21 línguas. E o livro que ele lança aqui na Flip, O Homem com Asas, que saiu pela Tusquets, foi lançado no último mês de novembro, em setembro, desculpe, do ano passado, e já alcançou a venda de 30 mil exemplares lá, e tem feito muito sucesso, tem divulgado a história de Santos Dumont na Holanda e na Europa. E, então, uma salva de palmas para o Arthur Japan, por favor. E o nosso outro convidado, o Guto Lacais, Carlos Augusto Martins Lacais, tem 67 anos e nasceu em São Paulo, Brasil. Ele é um monte de coisa, ele é professor, ilustrador, artista multimídia, designer, técnico eletrônico, arquiteto, enfim, várias coisas. É uma pessoa, é um construtor, um inventor. Ele acha que não inventou nada, mas é só ele que acha que não inventou nada. Inventou todo um universo paralelo. Uma salva de palmas para o Guto. Então, vamos começar. Eu queria fazer uma pergunta para o Arthur primeiro. Enfim, o livro dele é uma biografia romanceada de Santos Dumont e um crítico disse que o livro é construído com uma investigação sobre o coração do nosso aviador. E em mais sentidos que um, porque a história começa com o episódio do roubo do coração de Santos Dumont, que foi retirado pelo legista que fez a autópsia do corpo, mas, ao mesmo tempo, o Japan apresenta a vida emocional, o coração romântico também de Santos Dumont. Então, eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre esse Santos Dumont cardíaco e cordial e amoroso que ele apresenta. Por favor, Arthur. Yes, to me, it's always the heart and the soul of a person that makes him interesting to me. With Santos Dumont, I saw this tragic young boy, in a way. He was shy. He was not pretty. He was alone. He did not fit into society. There's this wonderful thing, at the start of his life, he grows up on a coffee plantation, very isolated. There were 2 things that interested him. Those 2 things were his life. On the one hand, there was the mechanics of the plantation, and he studied them, and he was interested in the way the machines worked. And on the other hand, there were books. His father, who was a Frenchman, wanted his children to learn French, and he had them. He sent them the books of Jules Verne. And of course, in the books of Jules Verne, all people are able to do anything. They're able to fly, navigate through the clouds. And this was his world. And nobody told this young boy that the stories weren't true, that you couldn't actually fly, that you couldn't actually navigate through the air. And he grows up and he realizes this, and somehow he did not get disappointed, but he thought, well, I'll make those dreams come true. For that, you have to have heart and soul. And it's his heart that starts my story, because after his death, after he has done all these amazing things that you here in Brazil hopefully know more about than people did in Europe before my book came out there. Nowadays, everybody in Holland knows about Santos Dumont, but they didn't know before. He gave us flight. And afterwards, it didn't become what he wanted it to be. He had a dream for the world. He thought, if we all have an aeroplane, just the way we now have a car, we could just go up in the air, go to our neighbors,
literally our neighbors or our neighboring countries, and land there and show them that we're not scary. They don't have to be scared of us. We see that we don't have to be scared of them. And once we see that of each other, world peace will break out. And of course, it didn't. On the contrary, his invention in the First World War was used for bombarding. And the moment he understood this, he got really upset. He destroyed his drawings and everything he had. And he went to the heads of state of Europe to plead with them, please don't use the airplane for bombarding. And of course, they did anyway. And in 1932, he sees a bombardment by Getulio's men bombarding the Paulistas. And immediately after seeing this, he goes to his room and he hangs himself. And then the most amazing thing happens, a thing that as a writer you would not dare to dream up if it wasn't true. But this is historic. Vargas Getulio wanted to have a big burial to show the people that he was a man of the people and that he would bury this folk hero with a lot of pomp and circumstance. But the doctor who had to embalm his body also was against Vargas. And he couldn't stand the idea that Getulio would have this honor. So at night, he goes into the mortuary and looks at this body. Actually, I'll read a piece about it in a moment. And the only thing he can think of is to cut him open and to take out the heart. Yeah. And this heart of Santos Dumont, his idea was, once the dictatorship is over, I'll show this heart to the people and say, look, here is the heart of Brazil. Here is the heart of our hero. But he had hardly done it, or he was embarrassed because it was dangerous. He could tell no one, so he tried to hide the heart. He went to the family who didn't really want it because it was too dangerous. And that heart starts a journey. And this is the journey in my book. It starts with the doctor taking out the heart, the literal heart, but through the heart I tell the story of what happened to him in his love life, or the lack of a love life, because he was a lonely man. He was shy. The reason that he went up in the air was this shyness. He was hypersensitive. He could feel people. He knew what people thought. He knew what they were thinking of each other. And this hurt him. He couldn't be among too many people at the same time. And when he's 18, his father dies, and he inherits all the money from the plantation. He's a millionaire overnight. And he goes to Paris, which was a city where all these experiments were done with the new mechanics. And he has this beautiful apartment, or a house, a full house on the Champs-Élysées. And the first thing he does is take his tables and chairs and put them on 2.5 meters height. Yeah. Take them up. He wanted not to be on the ground, but he wanted to be up, like the people in Jules Verne. He didn't know how yet, but this was the first thing. He wanted to float above the others. Dá a impressão de voar. Sorry? Ele queria nesse jantar justamente que as pessoas tivessem a impressão de voar. Sorry, people would like to have the impression of flying. Yeah, yes. So that was his idea. The impression, at least he couldn't be amongst the other people. So he had to invent things. And there's pictures of these crazy chairs and tables. And what moved me so much in his house in Petropolis, for you who have been there, is that he's up. This is at the end of his life, after he doesn't want to fly anymore, but he wants to be near the sky, as near as possible. So he goes into the mountains, and he has this strange little house that he builds, which is a high house. And yet, on top of that high house, there are small steps, so he can go up the roof and have a platform there and be even higher. Always wanted to go up because he could not survive on the ground. And that, and then I'll give you the word. That makes him so. That's why I fell in love with him, because so many people are outsiders. And when you're an outsider, you have to think of ways to build your own life, to rethink everything. And he did this in such a marvelous way that we all benefit from it today. Yeah, I think we should go back to that. A gente deve voltar para isso, mas Guto, você me disse que você era uma criança inventora. Santos Dumont também era uma criança inventora. E quando
a gente caracteriza, na verdade, quando o Japão caracteriza Santos Dumont como um homem deslocado, tímido, solitário, hipersensível, você também se identifica com isso, né, com Santos Dumont. Qual é o ponto de identificação que você tem com Santos Dumont? Então, a identificação foi quando eu conheci a obra do Santos Dumont, porque em São Paulo, até o ano 1999, a Fundação Santos Dumont era sediada na Oca, ali no Parque Ibirapuera. Então, era um passeio que eu fazia com frequência para conhecer esse acervo, né? Mas foi quando eu ganhei um livro, que é o Dan Lehr, que é o Noir, que foi o primeiro livro que Santos Dumont escreveu, ganhei de um amigo, Amaro Moraes, que eu fui folheando assim, o livro e caiu uma ficha assim, de que ele não era só um inventor, de que ele seria o nosso primeiro designer de produto, né? Aí eu comecei a ver a obra de Santos Dumont não só como inventos, mas como desenho, a qualidade, a elegância, a sutileza, a plasticidade, né, a quantidade de elementos assim positivos que tinha no trabalho dele. Tanto é que de 22 projetos, acho que só uns 4 não voaram, a maioria funcionava, né? Então, o designer como aquele profissional que desenha com uma finalidade, no caso era voar. E aí eu comecei a estudar mesmo, comecei a comprar os livros, comecei a me associar com a Adélia Borges, que é uma jornalista especializada em design, e aí nós começamos a escrever para revistas, fizemos exposições, reapresentando Santos Dumont como pioneiro do design de produto no Brasil. Então, é isso. Continuando nessa pergunta, só uma coisinha rápida. O Marçal Aquino, o escritor, estava perguntando sobre o Guto e fazendo minhas pesquisas para essa mesa, ele me disse, não, o Guto, depois do Santos Dumont, o Guto é o brasileiro que mais gostaria de voar. Isso é verdade? Eu não autorizei ele. Mas é a opinião dele. Eu estou pensando, você concorda com ele? Quer dizer, olha, eu tenho aqui uma prova incriminatória que diz algo já, não é? Que esse livro, Homem-Objeto, é um livro que reúne 30 anos da carreira multimídia do Guto. Você é o brasileiro que mais gostaria de voar? Isso é um pouco de exagero. Eu diria que eu sou um deles, né? Sou um dos 10 primeiros que eu gostaria de voar, né? My dream always was, I used to be an actor, and I always was hoping and praying that I'd be in one of those plays where you fly, like Peter Pan. It never worked. I'm too heavy, I guess. Não, você podia conseguir um convite para jantar na casa de Santos Dumont, ou do Guto, talvez, que é um herdeiro natural, consanguíneo. He'll build na me verdade. one. Mas eu não entendi qual é a questão. Não, ele gostaria de voar, ele gostaria de ter aquela experiência flutuante. Todos nós gostaríamos de voar, nesse sentido, né? Aliás, estamos aguardando uma máquina bem sintética que a gente possa ir daqui a ali pelo ar, né? Porque os automóveis assim estão falidos. Então, a gente está louco para ter ou um aviãozinho, né? Ou o famoso teletransporte. Uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte. O Japão fala do aspecto emocional e do aspecto da sexualidade do Santos Dumont. Isso é uma coisa interessante porque as pessoas não falam, as pessoas não gostam de falar de sexualidade. Mário de Andrade, no ano passado, não se falou da sexualidade dele. Ana C., esse ano também pouco se fala da sexualidade dela. O Santos Dumont, quando se fala da sexualidade de Santos Dumont, não, deixa, vamos falar de outra coisa mais agradável, etc. A minha pergunta, quer dizer, não sei se você tem essa impressão, mas que existe uma certa dificuldade aqui no Brasil em aceitar heróis nacionais homossexuais, ou bissexuais, enfim, minorias sexuais. Yes, there's a clear difference in the reception of the book here and in Europe. In Europe, actually, I never thought about it. In Europe, it doesn't really matter. When people read the book and see that he has a relationship with a man, it's just someone who's in love.
But here in Brazil, all journalists I talk to have the same question. They say, well, we all know he was gay, but nobody ever mentions it. Why did you? Well, I didn't do it on purpose. It's just someone's life. It shouldn't even really matter. I know there are people who cannot believe he is gay, and I think that's rather shocking. I was speaking to someone who who was an open-minded person, who was a totally normal person like everybody else, and he thought it easy. He said, no, of course he was asexual, because that seems to be easier to believe Exactly. than that É mais someone fácil sleeps with de men. engolir. É mais palatável. So I'm glad the book is here, and you can all read just the way it is. And I think the hurtful thing is that people cannot imagine that a hero, because this was what he was in many ways, but also because every day he went up, and he often fell down. He could have exploded in the air, as many people did. He could have died. And sometimes he fell and he hung from a roof for hours, and then they freed him, and in the same night he went back to his drawing board and made adjustments so he could go up again the next day. He was fearless. And somehow people cannot believe that a man who is fearless can also be a man who comes at home at night and takes a little embroidery and starts embroidering. Yeah. Because this is what he did. He made his own little cushions for his bench, and he loved to knit. He always was knitting, and he was fond of jewelry. He wore golden jewels around his neck and bracelets and everything. There was no doubt that he's gay. And still some people say no, but there's photographs of him with women. So probably he wanted to marry them. And his excuse was always, well, I'd risk my life every day, and once I'm married and I have a family, I can no longer do that, and I have to do my experiments, so I'm sorry, I cannot marry. He had the perfect excuse. So I hope that when you read the book, you will not read especially about his sexual life. I'm not very explicit about it because I don't care that much. Yeah. It's just someone who had a heart and who loved. And just like anybody else. And I hope that in Brazil people will be as easy about it as they are in Europe. And why not? It's a battle that has been fought. It has been fought. It has had many, many casualties, many deaths. We don't need to have that battle again. Someone is just a person, and he loves someone the way you and I do. Obrigado. Guto, Oi. essa mesma, digamos, intenção de reconstruir o mundo de uma forma melhor, uma forma utópica, ou reavaliar as funções, a funcionalidade e as possibilidades dos objetos no mundo é uma coisa que você faz nas suas coisas. A gente sabe que a sua carreira de artista plástico começou com uma exposição de objetos inusitados, né, qual você ganhou um concurso, ou seja, nessa reavaliação das funções dos objetos no mundo, você tem, digamos, um engajamento em construir um mundo melhor, como se esses seus objetos inusitados servissem a funções benéficas para o nosso país, para o nosso desenvolvimento nacional. Numa entrevista com o saudoso Antônio Abujamra, você se declarou totalmente cívico, né? E justamente você se declarou um artista engajado no desenvolvimento do país. Você sabe, na situação, a gente está passando por um período convulsionado no Brasil, se você tivesse que construir um objeto inusitado de necessidade para o nosso país, qual objeto seria esse? Bom, nós precisamos de vários, né? Mas um que me toca muito, assim, e ainda mais agora em São Paulo, são os moradores de rua, né? Que na minha infância chamavam de mendigo, agora chama de morador de rua, que é a mesma coisa com outro nome. Então era pensar numas cápsulas, é mais um trabalho de arquitetura minimalista, né? Algo que desse conforto para que eles não ficassem no chão, né? Que subisse um pouquinho do nível da rua,
Então, o primeiro seria esse, desenvolver umas cápsulas, umas casinhas bem pequenas para dar um mínimo de conforto para eles, né? E depois, aí tem um monte de trabalhos que precisam ser feitos. Abrir, por exemplo, os canteiros das árvores de calçada em São Paulo, que o paulista estrangula as árvores, assim, eles acimentam em volta. Então, é abrir canteiros. Tem outra ação que seria... então, deixa eu ver. Tem o abrigo para os... e falta também coisas mínimas, que é cesto de lixo, por exemplo. Não tem um cesto de lixo em São Paulo. O que tem tá quebrado, ele é pequeno. Então, às vezes, a gente pensa que precisa ser coisa muito mirabolante, mas não é. Às vezes, é um balde, assim, bem dimensionado, próximo do poste, que você vai lá e joga, né? Então, falta banco em São Paulo. A pessoa está andando, está cansada, quer se sentar, não tem um banco. Se tem um banco, é um banco de concreto, não tem encosto. Então, às vezes, não são grandes, que envolvam tecnologias contemporâneas, são coisas básicas, né? São Paulo não tem esse equipamento, ponto de ônibus, não tem o abrigo para o mendigo, não tem um banheiro para o mendigo, né? Então, acho que faltam coisas assim para facilitar a vida do homem comum e desses menos afortunados, né? Obrigado. Arthur, quer ler um pouquinho? Yes. Okay, I will. I'll read a little piece from the beginning of the book. And I already told you about the heart. Dr. Haberfield is the man who took it out. He goes to the mortuary at night to do this, to save the heart from being exhumed in the earth. It's dark. People could come in. He's all alone. The body was not heavy. He lifted it effortlessly from the gurney. In his arms, it was almost like a child. He held it against his chest for a moment, as if it could feel the chill of the washing table he was about to lay it upon. The doctor routinely checked the label attached to a toe. That was quite unnecessary. The whole world knew this face. The face lay turned to one side, as though it tried to look over its shoulder. Haberfield laid his hand on it and pushed the snapped neck back into place. He washed his hands. He lay his scalpels on a row. The cotton wool next to the gauze. He prepared the rubber tube so that they could be inserted with just a twist of a hand. For tonight, he was on his own. And anyway, even if someone were to see him, what could they do? Ask why he was doing this job unassisted? That would be a good question. And why he was doing it at such an ungodly hour. And in a way, he was perfectly in his right, wasn't he? He alone had been assigned to embalm this body. He had tucked the written authorization in his pocket before he left home, just to be on the safe side. Who could possibly object? It carried a government stamp. Well, embalming was one thing. What he was about to do was quite another. That waxen skin, that caved-in chest, the bloodless genitals. It was all in a day's work. The death had been made official yesterday. Walter picked up the report. He read it through. Roberto Catunda, one of his old classmates, had been the doctor on duty. His findings were as follows. Alberto Santos Dumont, Brazilian, white, unmarried, aged 59, inventor, small frame, wiry, robust constitution. Date of death, 23rd of July, 1932. Place of death, Grand Hôtel La Plage, Guarujá. Cause of death, heart failure. Well, a single glance was enough to know that this was not true, but right now Haberfield's priority was not to raise questions.
although the odor in the mortuary left little room for doubt, before beginning on his client, he was required to undertake a number of actions in order to confirm the definitiveness of his demise. Haberfield opened an eyelid and examined the cornea. It was cloudy. He ascertained pallor mortis, rigor mortis, liver mortis. The lower arm and the buttocks in particular exhibited the purplish discoloration, and without further ado, he concluded, yep, dead. He turned his eyes, which gazed out at him with a gentle, boyish look, to a natural position. He closed the lips, and he set the features until they once again resembled the newspaper photos. While Walter Haberfield mulled over how best now to proceed, he took a hand and, force of habits, he massaged the knuckles until they loosened. It was a very wiry body, not an ounce of fat. Small build, though, thought Haberfield, childlike rather than sensual. And the doctor suppressed a thought for which he had no use at this moment. This body, it had lived 59 years, and it lay there as though it had not known enough arms willing to hold it. It's never the big blows that break a heart. The heart is built for that. Those things a person imagines he will find insufferable, he manages to endure. No, it is the everyday disappointments which eventually bring it down. Thank you. Obrigado, Arthur, foi bonito. Guto também vai agora mostrar para a gente algumas das suas criações. Então, eu vou tomar a liberdade de me levantar. Então, eu pedi para os rapazes lá da projeção fazer uma apresentação eletrônica. Então, esse é o catálogo da exposição Santos Dumont Designer, que foi feita em 2006 e 2009 no Museu da Casa Brasileira. Eu assino esse catálogo junto com a Adélia Borges, que pesquisa a obra de Alberto Santos Dumont também. Então, nós vamos mostrar algumas páginas do catálogo. E queria dizer assim, que é uma honra, é uma alegria poder estar divulgando a obra de Alberto Santos Dumont, que é um personagem histórico brasileiro maravilhoso. Então, essa é a capa do catálogo, onde nós vemos o projeto de número 20 do Alberto Santos Dumont, que é o apelidado de Demoiselle, que quer dizer ou libélula ou senhorita. Então, como o Arthur já falou, Santos Dumont era filho do Henrique Dumont, que era milionário do café, era um barão do café. E percebia que o filho tinha interesse por mecânica, eletricidade, consertava as máquinas de beneficiamento de café, e o pai dele percebeu esse talento e, aos 18 anos, emancipa-o, dando muito dinheiro para ele e também dizendo que ele siga para Paris para aprender com um professor particular mecânica e eletricidade. Diz ele que não precisa se fazer doutor, ele libera o Santos Dumont de ter que fazer faculdade. Né? A gente vê tanta gente prestando vestibular, ele foi livre dessa punição. Né? E chegando lá em Paris, então, ele vai conhecer os balonistas. Ele começa a fazer voos de balão, já existia o gás hidrogênio, e os balões tinham aproximadamente 12 metros de diâmetro. Santos Dumont, como era um homem muito pequeno, ele encomenda um balão com 6 metros de diâmetro, que era o menor balão até então. Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, que não é com o gás hidrogênio, mas vocês podem fazer em casa com as crianças, que é muito bonito e simula o voo de um balão.
Isso sempre acontece comigo. Deixa eu pegar aqui para Esse efeito da física é uma beleza. É a levitação da esfera por causa do cone de ar que se forma em volta dela. O balão a hidrogênio, ele era muito estável, não fica estérico como essa esfera está. Mas, de qualquer forma, esse efeito é muito bonito e precisa ser divulgado. Obrigado. Então, agora nós vamos ver o balão de Santos Dumont. Vejam que eu exagerei um pouco no tamanho das esferas. A proporção é mais essa que está na tela. Então, vejam, à esquerda tem um balão coletivo, que andavam 3 ou 4 pessoas e era usado para turismo. E Santos Dumont encomenda até então o menor balão que existia. Aqui está novamente o Santos Dumont já em close, né, dentro do seu balão, e ele deu o nome de Brasil a esse balão, cheio de hidrogênio, com o qual ele fez muitos passeios. Aqui está o cesto do Balão Brasil e o anel de distribuição dos cabos, que está no Museu da Fundação Santos Dumont. É uma das únicas peças autênticas de Santos Dumont que ainda restam. Aqui, para vocês terem uma ideia, já desde da adolescência de Santos Dumont se tentava fazer um balão dirigível, um balão que tivesse um motor, um leme e uma hélice. Só que na época não existia o motor a gasolina, existia o motor elétrico e o a vapor, como esse caso do Henri Giffard. Mas vejam, esse é um desenho, esse balão foi tentado, mas não teve sucesso. Vejam que a parte de cima dele é cheia de redes, que há uma haste que distribui as linhas para a gôndola onde fica o piloto, o motor e um leme ali acima. Mas ele não teve sucesso porque o motor era muito pesado. Aí Santos Dumont resolve, então, partir ele para a dirigibilidade dos balões. Então, ele desenha o projeto de número 1. Vejam que é um blimp semelhante ao do Giffard, tem um leme, a gôndola onde ele fica, um motorzinho e uma barrinha que distribui as cargas. Mas, na época, ninguém se atrevia a usar um motor a gasolina, e nessa época ele já existia o motor a gasolina que ele tinha conhecido numa feira industrial. Aí ele fica encantado com o motor a gasolina, porque ele era diminuto e tinha potência. Aí ele diz, eu vou usar então o motor a gasolina, porque o elétrico e o a vapor são muito pesados. Aí as pessoas falam para ele, mas vai explodir o balão, porque o hidrogênio é um gás combustível. Aí ele faz um experimento genial. Ele pega um triciclo a motor, dependura numa árvore e deixa o triciclo a alguns centímetros do chão para ver como seria o comportamento dele no ar. Aí ele percebe que o motor trepidava menos do que em terra e que o problema das fagulhas que eram lançadas pelo motor, ele poderia jogá-las para baixo. Aí ele aplica, então, um outro, né, motor a gasolina no seu dirigível número 1 e obtém grande sucesso. Vejam a distância que existe entre o balão e a gôndola onde fica o piloto. Isso é para evitar o contato de faísca com o gás. Aí ele faz o número 1. Agora vamos ver o filme, uma simulação que foi feita em 2006 por uma produtora. É muito bonita essa série, passou no Fantástico na época. Hoje ela está no YouTube. Aí ele encomendando o balão. E é importante dizer, com o número 1, ele já sofre um acidente quase mortal. Ele sobreviveu a todos os projetos. Em todos eles, ele sofreu acidente. Ele teve muita sorte.
Embora ele tivesse se precavido de todas as formas possíveis para evitá-los, eles aconteciam. Esse é um choque que ele tem com as árvores, na primeira vez que ele sai com o número 1. E é importante dizer que a obra do Santos Dumont é muito bem documentada. Esses projetos nasceram junto com o cinema, então quase tudo tem filme e muitas fotografias, né? E muitas reflexões, muitos textos sobre a vida dele. Aí ele vai para ele fez o número 1, o número 2 é uma variação do número 1, o número 3, aquela barra já cresce, já tem um leme maior e ele continua com a mesma solução de motor. E aí vem para o número 4, que eu acho brilhante, ele já tira aquele cesto onde ele fica, ele senta num cilindro de bicicleta e ele já vira parte da máquina, né? Ele fica ali no meio entre o tanque e o motor. E aí o motor já lança um eixo para a hélice mais externa. E vejo que a hélice está na frente dele. Com esse ele pega uma pneumonia, porque ele recebe muito vento no peito. Aí nós vemos o número 4, saindo do hangar. Esse número 4 é uma beleza de aeronave. Ele minimalizou o que precisaria para ter... Olha que beleza de composição, né? Alguns amigos consideram o Santos Dumont, a Ana Tavares, como um artista plástico, tal a beleza das aeronaves dele, né? Aqui é para vocês verem uma comparação. Esse chama-se Pax, é um dirigível de Augusto Severo, um brasileiro que estava em Paris nessa mesma época. Ah, tem aqui também. E estava fazendo assim, mais perto. Então, o Augusto Severo tinha esse dirigível horrível, né, perto do Santos Dumont, assim, ele era uma coisa grotesca. E, claro, explodiu matando o piloto e copiloto, para vocês verem como as mortes eram quase que diárias das pessoas tentando voar, né? Aqui um outro ângulo do Pax. Aí surge um prêmio para quem conseguisse sair de Saint-Claude, dar a volta na Torre Eiffel e retornar em meia hora. Ganharia 100 mil francos, chamava-se Prêmio Deutsch, que é o milionário da indústria do petróleo, ofereceu para os aeronautas. Aí Santos Dumont constrói um dirigível de corrida, que é o número 5, que é uma beleza de aeronave. Aqui vocês podem ver o que ele fazia maquetes, né? Tanto do blimp quanto da estrutura. Aqui o número 5 está retornando de um teste para a conquista do Prêmio Deutsch, ele colide com o Hotel Trocadeiro e explode. Vejam Santos Dumont aqui, ó, sendo resgatado, né? O balão explodiu e ele sobreviveu por pouco. 20 dias depois estava pronto o dirigível número 6. Aí saía no jornal, saíam caricaturas dele, ele virou assim o primeiro popstar do mundo. Olha que beleza de maquete, né? Em escala. Isso é importante, ele projetava, construía e pilotava. Ele tinha perfeito domínio de tudo que ele criava. Aqui está, então, uma das imagens mais bonitas assim, desse período, que é o dirigível número 6, contornando a Torre Eiffel. E a Torre Eiffel é uma das primeiras experiências, acho que é a primeira grande experiência para você conquistar o céu, para você ter uma visão aérea da cidade e do mundo, né? E o dirigível também, né? Então, aqui é o encontro da Torre Eiffel, que é estática e elevada, com o dirigível que é leve e voa, né? Então, é um encontro de tecnologias muito forte. Agora nós vamos ver uma simulação do Prêmio Deutsch. Aqui é a trajetória que ele tinha que cumprir.
No retorno, ele demora 15 minutos a mais, porque bate um vento, ele tem que fazer uma manobra a mais. Aí a comissão julgadora quer cancelar o prêmio. Aí ele fala, tudo bem, se vocês ganharem 100 mil francos, se vocês cancelarem o prêmio, o dinheiro que eu iria dar para os operários, que ele não ia ficar para ele, eu não vou poder dar mais. Aí os operários fazem uma manifestação e aí ele ganha o prêmio. Ele tinha essa benevolência, né? Ele era esse humanismo que na época o operário tinha que deixar a ferramenta empenhada no penhor para ganhar um dinheiro. E aí ele paga esse penhor, né? Essa aventura do voo, essa história é muito bonita. Hoje tem muita coisa no YouTube, né, no Google. Muitos filmes de época, muita reflexão a respeito. Artistas plásticos refazendo esses projetos. Guto, Oi. e esse modelo que está escondido atrás da mesa? Eu vou o que mostrar. Agora, aí ele faz o dirigível número 9, que é tipo o Honda Fit dele, que é bem compacto, assim, né? Que é uma beleza de aeronave. Aí ele vai... Está chegada a hora deixa eu só mostrar o número 9. Está chegada a hora dele partir para o voo do mais pesado que o ar, porque o voo do mais leve que o ar, que são os dirigíveis, já estava resolvido e ele já tinha cumprido todas as suas etapas, né? E aí ele vai, então, ter que pensar no avião. Aí sim eu queria ver se Santos Dumont era mesmo bom, né? Porque o do dirigível era meio resolver algo que já estava enunciado. Então, eu vou mostrar para vocês um fenômeno aqui. Deixa eu ver aqui. Esse é o 9, esse é o 14 e esse é o 14 bis. Então, vamos mostrar uma coisa interessante. Ele tinha esse dirigível que é o número 14. Aí ele desenha o 14 bis, que seria o seu primeiro projeto do mais pesado que o ar, e ele, para ter certeza de que ele ia voar, ele constrói essa situação, que é colocar o dirigível número 14, o 14 bis dependurado no dirigível 14. O 14 bis ainda não chamava 14 bis. Aí um popular fala, bom, se o de cima é o 14, o de baixo é o 14 bis. O nome 14 bis nasce dessa composição. Olha que interessante. E esse é um segundo teste que ele faz, é dependurar o 14 bis num cabo de aço, para que ele se desloque feito um bondinho e ele estude a estabilidade da aeronave. Aqui eu vou fazer uma simulação interessante para vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Então, muita gente quer saber por que o avião voa, né? Eu também queria saber. Aí, na verdade, ele voa por esse simples... fiapinho aqui. Então, é só soprar ar no fiapinho. Estão vendo aqui? O ar passa por cima e por baixo, fazendo com que o fiapinho se eleve, não é? Essa brincadeira aqui é o X da questão na aviação. Chama-se força de sustentação. É a força que sustenta o fiapinho no ar. Mas isso aqui é muito simples, né? Eles tinham que complicar, então eles complicaram. Aí, desde o Renascimento, se observam as aves, né? Por que as aves voam, né? E eles costumavam pegar a ave e cortar a asa da ave, para ver como é que era dentro, assim, né? Então, eu vou cortar a asa da ave. Cortei a asa da árvore. Aí, na asa da ave, a gente vê esse desenho aqui, que a gente chama de perfil da asa. Então, o Leonardo da Vinci já sabia disso, os colegas dele já sabiam. Para voar, tinha que ter esse desenho aqui. Tudo é desenho, né? Esse desenho está aqui, assim, né? Aqui. E, claro, todos eles tentavam fazer algo que se assemelhasse à asa. Aí,
Vou mostrar um outro modelo aqui. Que é o túnel de vento, né? Então, esse desenho da asa já com um desenho mais contemporâneo. Aí, se a gente ligar o túnel de vento aqui, deixa eu pôr mais energia aqui. Olha lá, ele vai ganhar sustentação, né? Então, esse desenho, todos os aviões teriam que ter. A questão é, todo mundo sabia disso já, né? A questão é, qual é o desenho da aeronave? Qual é o desenho que voa? Aí Santos Dumont arrisca um primeiro desenho que voa. Baseado nesse pato aqui, que chama-se canard, né, em francês, ele desenha o 14 bis. Então, o 14 bis, ele é um avião inspirado no pato. Tem essa configuração aqui. Ele é um avião que não voa assim. Ele voa assado. Aqui, obrigado. Então, aqui está a cabeça do pato. Aí, a cabeça do pato, ela mexe para cima e para baixo, que a gente chama de profundor, e mexe para a esquerda e para a direita, que é o leme. Então, num objeto só, ele vai dar direção para subir e para descer, e para a esquerda e para a direita. Se bem que ele não tinha essa pretensão de ir para a esquerda e para a direita. Ele ia concorrer a um prêmio para quem voasse 25 metros. Vocês verem como era difícil voar 25 metros. Então, ele tinha que... Deixa eu tirar as coisas aqui para não... Então, o 14 bis tinha que... E essa era uma condição. A aeronave teria que ter rodas, motor e uma configuração que permitisse a ela andar na pista. Deixa eu pegar aqui esse aqui que está aqui, né? Ele tinha que levantar, voar e depois o canard descer e o avião corrigir, né? Então, essa operação aqui tinha que percorrer 25 metros no ar. No primeiro voo, Santos Dumont percorreu 60 metros. E no segundo voo, ele percorreu 200, o segundo voo foi homologado. Aí ele ganha a taça Arc de Acon, para o primeiro voo mecânico do mundo, né? Então, para nós, Santos Dumont é o primeiro a fazer o voo mecânico, né? É importante dizer que Santos Dumont não inventou o avião. Ele foi o primeiro a voar. Tem uma sutileza aí, porque o avião é um invento coletivo. Essas células são desenvolvidas por chama célula de Hargreaves, é um aeronauta australiano que anunciou. Então, ele foi compondo uma aeronave com conhecimentos já adquiridos por seus colegas, né? Deixar o 14 bis aqui. Como é que eu estou de tempo aí, Alexandre? Mal. Hã? Mal. Aqui está o 14 bis. E eu estou usando eufemismo, viu, Guto? Não, eu só... Agora eu estou acabando, é só mostrar o filme do 14 bis. Ok. Aqui são filmes de época do 14 bis em voo. Ó, o canard, observem o canard como ele se movimenta. Ó, vai descer agora. Isso. E em 2006, o piloto Alain Calassa, em Caldas Novas, construiu uma réplica. Vocês vão ver como voa bem o 14 bis. E aqui está a réplica do Alain Calassa.
Eu acho. Olha que beleza de aeronave. Gostou? E agora eu vou mostrar o Demoiselle para vocês para encerrar. Agora, então, aí Santos Dumont vê que o 14 bis era difícil de pilotar e constrói o Demoiselle, que eu vou encerrar com o Demoiselle. Ele faz o 19, que era só uma haste, e o 20, que é a obra-prima dele, que é esse aqui, que é o... Ele é bem menor do que o... Esse aqui está quase em escala, né? Se o 14 bis voava nessa direção, o Demoiselle voa assim. Então, né? Eles são opostos por princípio, né? Por conceito. E aqui, só para evidenciar, dá mais Aqui é só para finalizar, que é muito importante. Em 1910, Santos Dumont publica o projeto do Demoiselle na revista Popular Mechanics. Ele abre a patente, nem patenteou, para quem quisesse construir. Mais de 200 Demoiselles foram construídos no mundo. Daí a gente achá-lo que ele é o pioneiro do design de produto no Brasil. E para encerrar, Santos Dumont fez assim. Pegou o Demoiselle, ele já estava meio cansado de voar, 1909, pega o Demoiselle e ele começa a voar com o Demoiselle. Pega 2 lenços para mostrar a estabilidade da aeronave, larga as mãos do manche e... Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, What I Arthur. now would love to point out, after all those things you've shown us, that this is all born from necessity, all born from someone who could not have a normal life Exactly. and had to think of some way to escape, and all those things lead us now. Eu tenho uma To me pergunta being nesse here. sentido para você, Arthur. Você diz que essas dificuldades enfim, é um dado muito característico do tipo de pessoa que o Santos Dumont era. E você escreveu sobre vários tipos diferentes. E períodos históricos. Você escreveu sobre 2 príncipes africanos que foram levados para a corte do rei Guilherme II na Holanda, isso na primeira metade do século XVIII. Você escreveu sobre a última amante, a atriz Steinbeck. First love of Casanova. Mas a primeira lover. amante do Casanova, não é? Yeah. E a última amante do Federico Fellini. Você escreveu sobre o bailarino Nijinsky. Ao mesmo tempo, você diz que você quer humanizar figuras históricas, e o que interessa em você é a jornada emocional de seus heróis. A minha pergunta é por que Santos Dumont, o que foi Santos Dumont, primeira metade do século XX no Brasil e na França? Por que ele? Yes. Well, all these characters you mentioned, actually, it always happens in exactly the same way. And I read something about someone, some historical figure, and it's almost like falling in love. Or perhaps it is exactly like falling in love. The question I have is almost always the same thing. What the people have in common, Santos Dumont as well, is that they're outsiders. The first love of Casanova becomes disfigured in her face. The 2 black princes of my first novel were the only 2 black princes people in a
completely white society in Holland in the 19th century. I've written a book about small people in the big world, people who didn't grow up. And it's always these outsiders that fascinate me because they have had such a struggle in their life to be able to be who they need to be. And my question is always the same. My God, how did you survive? Yeah. How did you do it with a life like that, with problems like that, with being laughed at in the streets, with people pointing at you? How do you keep hope? How do you keep positive? Where do you find the power to go on? And this is the question that makes me write the book. I start out with the question, and the day that I have the answer, the book is finished. And what I do is, of course, because you fall in love with someone, as you do, you want to know who they were before you knew them. And this is the research. So a lot of research goes into this. As with your new lover, you go to a restaurant and you say, well, tell me, what films do you like? What food do you like? What countries have you traveled to? You want to know everything about them to make up this image of who they were and understand them. So that's the facts of a life. And then I do something else. I'm interested in the emotional layer under that. How do you come from this one big problem in your life to the solution? From one big decision to the next? Where is the power? And then you find that these outsiders, because they have to be creative, when you grow up somewhere where you do not belong, you have to go into your fantasy, into your imagination, and think up your own world and make you find your own path in the world. And then you see that these outsiders come up with the most extraordinary solutions to be able to be someone. So what Santos Dumont did, which is so touching to me, is he couldn't be among people very well, so he goes up above them. And when in Paris he did his experiments on these wonderful machines that we were just shown, he went over the roofs and people heard him come from afar. So they ran up to their roof and they waved at him. And he bought an especially big handkerchief, a white handkerchief, to wave back to them. And this was his way to mean something. That was the moment when he was amongst people. And I think this is something I recognize very well. I have to admit to you that all these people are a part of me, and I am in all of those people. I too cannot be in a restaurant very well. When I've more than 3 or 4 people, I get confused because of all the information and all the energy I pick up from everyone. So what I did was write, and I do this at home, and I give my work to you. And then I come here and I sit here with you and I have the feeling that you are all with me. This is my way of waving at you with a big white handkerchief. And exactly this love that you are giving me now is why Santos Dumont flew. Exactly this. You give something, you wave, and people wave back at you. And there's this wonderful mechanism that's in the book. E é como a gente se sente menos sozinho no mundo, né? Wait. This is how we feel less lonely in the world. Ah, look! Sweetheart. Obrigado. Oh my God, I love you all. Oh, Vocês... I'm glad I came. Ótimo, nós também. Thanks to the aeroplane. É isso. Yeah. Vocês dois mencionaram o cinema nas suas respostas agora há pouco. E o cinema é um dos espaços em que a ciência e a arte se encontram, né? Onde a arte se beneficia, mais um dos espaços em que a arte se beneficia dos progressos tecnológicos e da pesquisa científica. Você acompanha muito de perto a transposição dos seus filmes dos seus livros para o cinema. Quantos livros você tem transformados para o cinema? Not that many, because people always buy the rights of the books, because I think in images. So it's easy to think, oh, that'll be a great film, but then the producers say, well, my stories are always in the past, which makes them very expensive. So we're now, there are several scripts been written. There's one film that's been made, and we're working hard on the next one, and I think that will happen as well. Mas você acompanha isso muito de perto. Eu entendo que você acompanha isso muito de perto, né, Arthur? I do.
Sim, e o Guto, por sua vez, quase foi cineasta. Ele assume que quase foi cineasta e outro dia ele andou declarando que precisava fazer um filme. Então eu gostaria de saber de cada um de vocês qual é a relação, né, você escritor e você artista plástico, com o cinema. O que o cinema lhes dá? I started out actually as a writer of scripts. Ainda mais para você que tem uma história de ator. Eu tinha esquecido desse detalhe, mas é uma coisa relevante nessa. That's true. I do act, and that helps me especially with the dialogues in a book. But actually, my whole, I never wanted to be a writer. That's the truth. I never wanted to write because my father was a writer, and he was very unhappy. And when I was 12 years old, he killed himself. That was my idea of a writer. There came many writers to our house, and they were all miserable. They were all drunk and unhappy and poor, and I didn't want to write. I really did not. Somehow, I thought I need to be on stage because my father, luckily, also earned some money as writing reviews for the theater. And so as a young boy, I was allowed to go with him. I saw people on stage that were also unhappy like I was, and they also had troubles like I had, but they also had a beautiful costume, and there was beautiful lighting, and often there was a happy ending. I thought, I need to be there. I need to be on stage. So that's what I tried for a long time. And then one night, after all these things, because you talked about Fellini, I had also this dream to be in film, and with a friend of mine, I went to Rome, hoping that just as we were sitting in Trastevere drinking our little cappuccino, Federico Fellini, the great Italian director, would walk by and say, "Hey, I want you for my next movie." And strangely enough, he did. He wanted her in his next movie and not me, but that's what my other book is about. And I came back from that adventure, and a friend of mine who had been in Ghana, in West Africa, said, he told me about all sorts of things he had done. He said, "Oh yes, there was one strange story someone told me about two African princes who were given to the Dutch king as a present." And at that very moment, I thought, I need to tell that story. That's the night, a very specific time, I remember that I became a writer. I wanted to tell the story, but I didn't know how. So I wrote a film script, I wrote an opera, I wrote everything but a novel, and in the end, the novel came and I became a writer. So that was the first time I fell in love. And people always say to me, "Oh, you're a writer, how lovely. I wish I was a writer." And I think you all are writers, because I used to say the same thing. I thought, I don't want to write, I can't write, I don't have an idea. But there has to be a passion within you that somehow one day will ignite, and then you write your thing. And I drifted a bit away from film, but feeding yourself with books and films always helps. And if I hadn't had films when I was young to escape from reality, I wouldn't be here today. Obrigado. Guto, e você? O que o cinema é para você? Bom, eu sou, acho que a primeira geração que assistiu TV, né? Meu pai comprou TV em 51, assim, então eu vi tudo que era cinema americano, assim. E depois, quando eu entrei na faculdade, em 69, a Faculdade de Arquitetura de São José dos Campos, que eu fiz, tinham 3 professores de cinema. Tinha o Plácido Campos Júnior, o Guilherme Lisboa e o Walter, como é que era o nome? A gente chamava de Valtinho. E a gente assistia História do Cinema Universal. Toda semana a gente ia para o cinema da cidade e eu me lembro de levar as latas, assim, né, que eram 4 latas enormes, para ver. Então eu vi Metrópolis, vi Dr. Caligari, vi quase tudo que tinha na época do Godard, do Antonioni, Fellini. Então
aquilo estruturou muito Mas essa história de precisar fazer um filme, Não, aí e eu, quando eu terminei a faculdade, eu era muito ligado ao Plácido Campos Júnior, que foi um dos melhores professores da faculdade, e ele era um cineasta formado, uma das primeiras gerações formadas pela ECA, e ele me chamava para fazer apresentação, fazer cenografia, né? Então, eu comecei a minha vida profissional fazendo pequenos serviços não pagos. O Cinema Nacional tem uma dívida comigo, graciosamente, porque era amigo e eu queria fazer e tal. Então, ficou um desejo assim, enorme de um dia fazer um filme, que eu ainda quero fazer. Eu tenho feito pequenos filmes, né, que são documentários do meu trabalho e tal, mas eu queria mesmo fazer um longa-metragem. Eu vi agora a Dora Longo Bahia, que a minha colega fez, né? Os artistas plásticos têm esse atrevimento, né, de poder fazer também um filme, né? Então, um dia, talvez, quem sabe, eu lance aí obrigado. Eu tenho na aqui mostra, né? eu tenho aqui uma pergunta para o Guto e da plateia, e vou fazer logo depois uma pergunta ao Arthur, e eu acho que a gente vai ficando por aqui. A pergunta para você, Guto. Sim. Você se lembra aquele padre, eu acho que foi em Santa Catarina, que resolveu voou, voar? né? Tentou voar com bexiga, né? Exatamente. O que você diria a ele, à luz das experiências? Então, um dado importante dessa história é que 200 anos antes do Alberto Santos Dumont, isso é interessante a nossa tradição em aeronáutica, 200 anos antes, nasceu em Santos o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, que era um padre que era físico, ele consertava as coisas, era inventor, e ele foi mandado para Portugal, para a corte, 1700 e finzinho, assim. E lá ele, vendo as bolhas de sabão subirem, assim, ele intuiu que era o ar quente dentro da bolha que fazia a bolha subir. Aí ele constrói o primeiro balão a ar quente do mundo, que é o balão de São João, que a gente conhece hoje, que ninguém tinha feito até então, né? E ele faz uma demonstração para o rei e pede uma patente. É uma história que a gente não consegue comprovar, porque pegou fogo na torre onde o documento estava e a gente não tem mais esse documento. Mas ficou essa história de que o Bartolomeu de Gusmão inventou o primeiro balão do mundo. Só 100 anos depois, os franceses fizeram maior e puseram alguns animais dentro e fizeram um voo tripulado, assim. Mas essa demonstração pode ser vista no Museu do Ipiranga, mas nós fizemos no meu site, tem uma animação que a gente fez de uma pintura ilustrando essa cena, o padre Bartolomeu de Gusmão apresentando o objeto que anda pelo ar, não chamava balão, para a corte do rei. E esse padre lá do sul, né, ele fez essa experiência com bexigas de hélio, que até tem umas pessoas que fazem com sucesso, mas ele foi muito... não tomou os cuidados devidos, né? Ele sumiu, né? Acho que ele foi para outro planeta. Eu acho que ele passou desta para uma melhor. Eu acho que foi promovido. Mas as pessoas fizeram essa analogia, eram dois padres, né? Um era o Bartolomeu de Lourenço de Gusmão e esse padre de Santa Catarina. Eu até achei estranho como haja os fiéis permitiram, né, uma insanidade dessa. Mas eu ouvi dizer que ele não estava fazendo um bom trabalho ali na paróquia dele. Então ele tinha que voar mesmo, né? Aí para você eu vou fazer uma pergunta mais séria, Arthur. Mas eu acho que é uma pergunta necessária para uma resposta. A resposta que eu gostaria de ter de você, eu acho que é uma resposta necessária para nós. Você diz que você gosta de esperança, você é um otimista, você busca o sentido de possibilidade que seus personagens buscam, não é? E foi isso que o levou a Santos Dumont, não é? Eu acho que o Brasil agora está num momento em que a gente tem muita necessidade desse sentimento, desse sentido de possibilidade. O que você, com seu olhar estrangeiro, diria aos compatriotas de Santos Dumont? Well, of course, I'm an outsider, as you say, and it's a position I'm used to, so I don't know if I'll say Mas essa é a anything ideia sensible. mesmo, do forasteiro, a ideia do forasteiro. But so many things I want to say also about Gusmão, but I'll stick to this.
I think one of the things that, just a small thing, everybody who knows that I've written the book here in Brazil, all Brazilians, have one thing to say, and they say, why do you, as a non-Brazilian, write about Brazil? I know that Benjamin Moser here has had the same question, how come? And my answer is, why not? And maybe that's a start. Why not Brazil? You have a country that is so rich in history, so rich in culture. It's enough for the whole world to write about. But somehow you're surprised that someone from outside looks into your history. Don't be. Maybe you need to look into your own history more and in your own culture. And yes, do that. And in that request, once you've read the book, I would also ask you to go see his heart, the heart we started with. It's still there. It's very lonely. I just said it was a man who wasn't, a body that wasn't held enough. It was a heart that wasn't loved enough while he was alive. If you read the book and love him, go see his heart. It's in Rio, and when you're there, it's almost a 2-hour drive. It's far to Campo dos Afonsos. In the Air Museum, there is his heart, and you can see it and wave to it. That's all. Eu queria, só antes de encerrar a mesa, mostrar novamente, esse é o livro do Arthur Japan, que está saindo no Brasil, além desse título, né, O Homem com Asas, pela Tusquet, dos primeiros lançamentos da editora no Brasil. Ele tem também um outro livro publicado no Brasil, Os Olhos de Lúcia, que é justamente sobre a primeira amante de Casanova, que saiu pela Companhia das Letras há alguns anos atrás. E Guto Lacaz tem muita coisa aqui. Tem de tudo, vocês vão encontrar, alguns estão esgotados, vocês encontrarão Nenhum alguns... está esgotado, estão encalhados. Não, ó. Então, olha, vamos desencalhar agora na tenda. Muito obrigado a todos. Alexandre, eu queria fazer só um aviso, a gente está aqui com um artista plástico nesse palco. Eu queria chamar a atenção de vocês para o painel da Flip aqui, do nosso cenário, que foi feito pela Luísa Amoroso Guardado, que é da equipe de design da Casa Azul. Aqui eu peço uma salva de palmas pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado, Guto.